e Golias. A coragem que nasce da fé. Havia um tempo em que o povo de Israel vivia cercado por desafios e ameaças constantes. As nações vizinhas disputavam terras, poder e domínio. Entre essas nações estava o povo filisteu, conhecido por sua força militar e guerreiros temidos. Em um desses períodos de tensão, os exércitos de Israel e dos filisteus se encontraram frente a frente em um vale amplo, onde o destino de muitos seria decidido. De um lado estavam os soldados de Israel, liderados pelo rei Saul. Eles eram homens experientes, treinados para a guerra, mas naquele momento o medo pairava sobre o acampamento. Do outro lado estavam os filisteus, confiantes e provocadores, esperando o momento de avançar. Durante 40 dias, manhã e tarde, um guerreiro filisteu saía das fileiras inimigas e desafiava Israel. Seu nome era Golias. Ele era gigantesco, com uma altura que impressionava qualquer um que o visse. Usava uma armadura pesada de bronze, um capacete reluzente e carregava uma lança enorme que parecia impossível de levantar para um homem comum. Golias caminhava até o meio do vale e gritava para o exército de Israel: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos servos." As palavras ecoavam pelo vale e atingiam o coração dos soldados israelitas. Ninguém se movia. Ninguém aceitava o desafio. O medo crescia a cada dia, e a vergonha também. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, longe dali, em uma pequena cidade chamada Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé e passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família. Davi não era um soldado treinado, nem um guerreiro famoso. Era apenas um jovem simples, mas tinha algo muito especial dentro de si: uma fé profunda em Deus. Davi passava longas horas nos campos, observando o céu, tocando sua harpa e conversando com Deus. Ele já havia enfrentado perigos enquanto protegia suas ovelhas. Leões e ursos haviam tentado atacar o rebanho, e com coragem e confiança, ele os enfrentou e salvou os animais. Para Davi, Deus estava presente em cada momento da vida. Certo dia, Jessé chamou Davi e disse: "Leve comida para seus irmãos que estão no campo de batalha e veja como eles estão." Os irmãos mais velhos de Davi estavam no exército de Israel, prontos para lutar contra os filisteus. Davi obedeceu e partiu cedo pela manhã, carregando pão, grãos e queijo para entregar. Quando chegou ao acampamento de Israel, Davi percebeu que havia uma grande tensão no ar. Os soldados pareciam preocupados, e todos falavam sobre o mesmo assunto: o gigante Golias. De repente, o som de passos pesados ecoou pelo vale. Golias apareceu novamente, caminhando com confiança. Sua voz trovejou: "Israel, ainda não escolheram alguém para lutar comigo?" Davi ouviu aquelas palavras e ficou indignado. Ele perguntou aos soldados ao seu redor: "Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo?" Alguns soldados responderam explicando que Golias era um guerreiro poderoso, que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Disseram também que o rei Saul havia prometido grandes recompensas para quem derrotasse o gigante. Mas para Davi, a questão não era recompensa, era algo maior. Ele acreditava que Deus estava com Israel. Quando os irmãos de Davi ouviram que ele estava falando sobre lutar contra Golias, ficaram irritados. Disseram que ele era jovem demais e que deveria voltar para casa e cuidar das ovelhas. Mas Davi não se deixou desanimar. Suas palavras começaram a se espalhar pelo acampamento até que chegaram ao rei Saul. Curioso, o rei mandou chamar o jovem. Quando Davi entrou na presença do rei, ele falou com confiança: "Não deixe que ninguém desanime por causa desse gigante. Eu lutarei contra ele." Saul olhou para Davi com surpresa. Ele era apenas um rapaz, enquanto Golias era um guerreiro desde a juventude. "Você não pode lutar contra esse filisteu", disse o rei. "Você é muito jovem." Mas Davi respondeu: "Eu cuidava das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso vinha atacar o rebanho, eu enfrentava e salvava as ovelhas. Deus me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará deste gigante." As palavras de Davi eram cheias de fé e convicção. Saul percebeu que havia algo diferente naquele jovem, então permitiu que ele fosse lutar. Antes, porém, ofereceu sua própria armadura para Davi usar. Davi tentou vestir a armadura do rei, mas ela era pesada demais e o impedia de se mover com liberdade. Então ele disse: "Não posso lutar assim." Davi retirou a armadura e decidiu ir como estava acostumado. Ele pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e colocou-o em sua bolsa.
Em sua mão estava sua funda, uma simples arma que ele usava para proteger as ovelhas. Enquanto Davi caminhava em direção ao vale, muitos soldados observavam com espanto. Alguns pensavam que aquilo era loucura. Outros começaram a sentir uma pequena esperança. Golias viu o jovem se aproximando e começou a rir. "Sou eu um cachorro para você vir contra mim com paus?" zombou o gigante. Ele desprezou Davi por causa de sua aparência simples. Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." O silêncio tomou conta do vale. Davi continuou: "Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e todos saberão que há um Deus em Israel." Golias avançou com raiva, pronto para esmagar o jovem pastor. Mas Davi correu em direção ao gigante. Ele colocou uma pedra na funda, girou com habilidade e lançou com precisão. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias bem no meio da testa. O gigante parou por um instante, e então caiu. O chão tremeu com o impacto. O guerreiro mais temido dos filisteus havia sido derrotado por um jovem pastor armado apenas com fé e coragem. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então o exército de Israel percebeu o que havia acontecido. Um grito de vitória ecoou pelo vale. Os filisteus, assustados, começaram a fugir, e os soldados de Israel avançaram com coragem renovada. A vitória não foi apenas militar, foi uma vitória de fé. Davi mostrou que a verdadeira força não vem do tamanho, da armadura ou das armas, mas da confiança em Deus. Depois daquele dia, o nome de Davi se tornou conhecido em todo Israel. As pessoas falavam sobre o jovem que enfrentou um gigante e venceu. Mas, para Davi, aquela vitória tinha um significado ainda mais profundo. Ele sabia que Deus havia estado com ele o tempo todo. A história de Davi e Golias começou a ser contada de geração em geração. Pais contavam aos filhos, líderes lembravam ao povo, e todos aprendiam uma grande lição: nenhum gigante é maior que a fé verdadeira. Com o tempo, Davi continuou sua jornada. Ele enfrentou novos desafios, novas batalhas e grandes responsabilidades. Mas aquele momento no vale nunca foi esquecido. Era a prova de que Deus pode usar pessoas simples para realizar coisas extraordinárias. Muitos anos depois, quando as pessoas falavam sobre coragem, lembravam-se daquele jovem pastor com uma funda na mão e uma fé inabalável no coração. E assim, a história de Davi e Golias se tornou um símbolo eterno de esperança. Uma lembrança de que, mesmo quando os desafios parecem enormes, a fé pode transformar o impossível em vitória. E até hoje, quando alguém enfrenta um grande problema, muitos dizem: "Este é apenas mais um Golias", porque a verdadeira batalha não é contra gigantes de carne e osso, mas contra o medo, a dúvida e a falta de confiança. Davi nos ensina que quando alguém caminha com fé, até os gigantes mais assustadores podem cair. E essa mensagem continua viva, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo a acreditar que, com Deus, nenhuma batalha está perdida.